a imagem está indo. Vamos falando aqui no chat, tá? De onde vocês estão falando, para a gente entender um pouco do público. Se forem tendo dúvidas também, coloca aqui no chat, tá? Que a gente vai estar acompanhando aqui. E o objetivo é a gente trazer esse conteúdo e também conseguir aí tá tirando dúvidas, né, que possam estar surgindo. Vamos lá, vamos lá. Tá todo mundo. O som tá indo bem? Ó, Marcos Vinícius perguntando se vai ter oficinas presenciais. Marcos Vinícius, você fala aqui de Brasília? A gente vai. Ó, Blumenau, Santa Catarina. Marcos, a gente vai sim fazer eventos presenciais, beleza? Mas mais, por enquanto, já estamos organizados mais para a região aqui de Brasília mesmo. E, e vamos estar divulgando aí. Eventos presenciais é algo que a gente realmente gosta bastante. Bom, galera, então vamos lá. Agricultura e seu contexto histórico, né? Vamos fazer uma viagem no tempo agora para entender desde o início das civilizações, como que iniciou de fato a agricultura. E para isso a gente vai aí para o início da humanidade, 6,5 a 1,5 milhões de anos atrás, onde foi o início aí das primeiras civilizações aí dos australopitecos, ali na região da África, do Mediterrâneo, e com isso a gente começou a difundir a, a, a humanidade mesmo, né? Então as primeiras civilizações foram nessas regiões, e aí foi subindo para o norte da África, para o sul da Ásia, pegando essa região toda aqui, né? Na época aí de mais ou menos de 3 a 1 milhão de anos atrás. Então, isso foi o início aí realmente das civilizações. E o Homo erectus, né, que foi de 1,7 milhões a 2 mil anos atrás. Então, foi as primeiras regiões a serem povoadas aí no mundo, né, pelos nossos antepassados. Bom, a gente indo um pouco mais para frente, né, de 200 mil anos a 35 mil anos atrás, já tem aí os Homo sapiens primitivos e os Homo sapiens sapiens. Então, os Homo sapiens sapiens são realmente aí os nossos ancestrais mais próximos, e aí a gente já vê que foi realmente difundindo maior parte aí das Américas, da Ásia, América do Norte, América do Sul, Oceania. E com isso foi dando o início à agricultura. Como que se deu esse início da agricultura? Se deu com as primeiras ferramentas também. Então, se a gente fosse ver na antiguidade, como que eram as primeiras formas de caçar, de pegar frutas, pegar alimentos, né? Porque o início da humanidade, os humanos eles eram nômades, ou seja, eles não tinham um ponto, um local que eles realmente ficavam, se estabeleciam, e eles eram realmente nômades, ficavam andando de regiões para regiões, eram caçadores, e as primeiras ferramentas aqui foi nessa época aqui do seixo talhado. Então a gente dá para ver aqui realmente as pedras que eram o início aqui das primeiras lanças, né? Foi desenvolvendo, desenvolvendo. A gente vê chegando aqui já na faca com dorso plano, isso aqui na época 200 mil anos atrás. Então, realmente fazendo uma viagem em todo o mundo, até chegar no arpão, na agulha com furo, que são os instrumentos, né, de caça e pesca que os indígenas, os maias, os egípcios realmente utilizavam. Não só as ferramentas, mas também as plantas, elas tinham aí uma fisionomia diferente. Então, o javali e o porco primitivos domesticados.
A gente vê as plantas, por exemplo, o milho, como é que ele era. Os inícios das primeiras ferramentas, né? Então, pegando ali o machado com pedra polida, a faca com microlitos, a foice com microlitos, né? E a agricultura, ela começou realmente fazendo a agricultura na floresta. Então, era derrubada a floresta em parcelas arborizadas, fazendo a derrubada e queima parcial, porque foi o início das ferramentas, mas ainda não tinham muitos instrumentos para poder cortar, triturar essas coisas, então eram derrubadas as florestas, fazendo essas clareiras, fazendo essas parcelas, desmatando e cultivando ali o alimento. Isso começou a dar origem realmente às primeiras civilizações. Então, se a gente for ver o sistema agrário e hidráulico do Vale do Nilo, que eram ali na região onde começou ali a agricultura, realmente na beira do Rio Nilo, a gente vê a importância, né, desse conhecimento dos antepassados, entendendo a importância da água na agricultura. Então, antes só conseguia fazer agricultura quando tinha água do rio e da chuva, e aí passava um tempo sem poder cultivar certos alimentos, e aí o ser humano foi entendendo que ele precisava uma forma de conseguir armazenar água por mais tempo para conseguir cultivar alimentos em outras épocas do ano. Então, aqui a gente consegue ver, né, a altura do Nilo, que tinha aqui nas regiões aqui de julho até novembro, eram épocas em que a altura do Nilo estava mais alta, e isso ia se diminuindo onde ele ia fazendo a agricultura bem na beira do Nilo. E aqui foi o início das primeiras civilizações. Aqui já o conhecimento já deles fazendo as primeiras bacias, os primeiros canais, né? Todas essas informações, elas são de referência do livro A História da Agricultura. Então, um estudo feito realmente há milhares de anos atrás, né? E com isso, com o desenvolvimento da agricultura, foi crescendo também a população. Então, se a gente fosse ver aqui há 40 mil anos atrás, a população humana, ela estava crescendo, crescendo de forma gradativa, e quando foi realmente tendo assim o desenvolvimento das ferramentas, o desenvolvimento dos recursos hídricos, das bacias, que possibilitou as civilizações a conseguirem a produzir mais alimento, isso gerou uma, um, uma possibilidade de se procriar, de atender mais pessoas, e com isso a população começou a crescer de maneira realmente escalável. Então a gente vê aqui um gráfico onde mostra que ó, de 40 mil anos atrás, de 8 mil anos atrás, de 3 mil anos atrás, até que a gente tem hoje, né, no século XXI, o aumento da população humana em total de milhões. Então a gente passou aqui de 50 milhões de habitantes em 3 mil anos atrás, antes de Cristo, até 6 bilhões de habitantes, que hoje já são 7 bilhões de habitantes, no presente. Né? Isso se deu por conta aí do desenvolvimento da agricultura. Bom, e como que eram os primeiros formatos de agricultura? Quando se fazia, a gente tinha dois esquemas de organização. Tem uma organização que era feita nas beiras do rio, onde tinham aqui os platôs e os módulos. Então, eram feitos plantios em módulos, onde era feita também já a rotação de culturas, onde tinha uma época que deixava determinada área de pousio, e eles iam passando de áreas em áreas, fazendo ali os plantios de grãos, de culturas anuais, de raízes, cada cultura com as suas, cada civilização com as suas culturas específicas. E tinha um outro formato que era nos arredores das vilas. Então, as vilas eram feitas no meio da floresta, onde não conseguia ter os rios, e se organizava nos arredores. Aqui fazia um certo desmatamento bem próximo às vilas e às hortas, e depois iam feito aqui
as folhas cultivadas, ou seja, eu tendo áreas específicas aqui para fazer os cultivos, onde já era com uma vegetação mais baixa, e as florestas fazendo aqui esse contorno, e florestas que não tinham ali o cultivo, né, somente o extrativismo. Então, isso aqui foi o início realmente das primeiras civilizações e dos primeiros sistemas agrícolas, né, da humanidade, vindo aí por essa região, principalmente ali da África e da Ásia. Com isso, começou a se desenvolver melhor as ferramentas. Então, quais são os instrumentos florestais que a gente teve hoje? Veio da origem de todo esse período neolítico, onde foi feito diversos desenvolvimentos e aprimoramentos do que os nossos antepassados começaram já a fazer, né? Desde a época da Pedra Lascada. Então, fazendo uma viagem no tempo, né, para a gente entender o que a gente tem de agricultura hoje. Bom, o desenvolvimento do sistema hidráulico ele foi realmente se aprimorando, então foram começando a fazer as primeiras bacias, os primeiros canais, para realmente conseguir ter água por mais épocas do ano, e não depender somente da época da chuva e da época que o rio estava alto, consequentemente foi desenvolvendo também os implementos. Então, a gente tem aqui os equipamentos e cenas de práticas agrícolas no Egito Antigo. Ó, semeadura após escarificação do solo. Já fazia escarificação aqui com os animais. Então, vinha aqui com um implemento, que era como se fosse um arado, e semeando aqui atrás, já fazendo esse preparo do solo. Tinha também, quando a gente conseguia fazer com os animais, tinha semeadura com preparo com a enxada, fazendo ali a semeadura já com preparo manual. Faria, é, foi desenvolvendo também na colheita. Tinha ali a foice para fazer a colheita do trigo e os carregadores de espigas também para conseguir otimizar, né, o processo de colheita. Então, esse aqui foi o início da domesticação ali das plantas e dos animais e que foi sendo feito o aprimoramento, né, dos utensílios, dos equipamentos para conseguir realmente otimizar a agricultura. Ó, para a gente ver aqui, por exemplo, as primeiras formas de irrigação, né, que a gente tem aqui hoje, que a gente tem hoje não, que eles faziam, né, no, anos atrás, pegavam aqui do poço, colocavam nessas bacias e iam irrigando. Então foi um desenvolvimento de anos, né, de anos e anos, para chegar nos sistemas hidráulicos que a gente tem hoje e aperfeiçoando de tempos e tempos. Aqui são o Egito Antigo, né, muito tempo de estudo e aprimoramento. Bom, naquela época já tinha a sucessão de espécies. Então, isso é algo que, por exemplo, a gente vê essa questão da rotação de cultura, os estágios sucessionais, qual cultura você pode plantar depois da outra. Isso já é conhecimento ancestral que os egípcios já faziam, por exemplo, fazia a sucessão. Em novembro plantava cereal de inverno, trigo ou cevada, ou leguminosas, como a fava e a lentilha, ou leguminosas forrageiras, como o trevo. E depois, em outubro, né, deixava a terra descansar em maio, e em outubro fazia ali um cereal de verão. Então, um arroz, o milho às margens do rio, ou sorgo nos vales também. E tinha um outro tipo de sucessão que era com algodão. Então, em novembro plantava o trevo, que faziam 2 cortes, e no outro ano plantava o algodão. Então, a questão da rotação de cultura ela já é presente, né, desde os nossos antepassados, com essa ideia de não esgotar a terra, né, com uma monocultura e um uso muito intensivo do solo. Bom, estudando agora os incas, já é um outro tipo de agricultura, uma agricultura de montanha. Então, como que eles faziam, né, para conseguir fazer essa utilização dos recursos hídricos, para conseguir desenvolver os implementos? A gente vê que aqui
nas montanhas, nos vales, eles plantavam aqui a batata, faziam o pousio, faziam as pastagens, tinham aqui as lhamas, e nos terraços, eles colocavam aqui os cultivos irrigados. Ou seja, pegava as águas aqui das nascentes, faziam reservatórios e conseguiam fazer o plantio irrigado de milho, feijão, tremoço, quinoa. É o que a gente vê realmente essa cultura inca, né, que foi ali uma das principais culturas que fizeram a domesticação do milho. E mais para dentro, aqui também nesses vales, né, que a gente vê a distância aqui da costa, ó, 100 quilômetros, 200 quilômetros, 300 quilômetros da costa, fazia ali o cultivo de milho, mandioca, coca, frutas e outros condimentos aqui nesse vale, né, por meio dos terraços. Então, algumas das formas aqui que faziam: preparo do solo em agosto, semeadura do milho em setembro, irrigação do milho em novembro, plantação da batata em dezembro, capina do milho em janeiro, colheita do milho em maio e a colheita da batata em junho, né? Então, aqui é um pouco do que era o trabalho indígena no Peru, né, de acordo com o calendário cristão, né, do início do período colonial. Bom, galera, eu vou estar frequentemente vendo aqui os comentários, beleza? Vamos colocando aqui, se vocês estão conseguindo acompanhar. Vai postando aqui nos comentários se o áudio tá bom, se tá dando para ver certinho, beleza? Esse material aqui a gente vai disponibilizar todos os PDFs, tá? No último dia, a gente vai ter os 3 PDFs aqui das 3 aulas e a gente vai disponibilizar todo esse material aqui para vocês poderem também estar vendo aí com calma, poder estar estudando. Bom, e olha só que interessante, os primeiros implementos, né? O arado escarificador de peça única, arado escarificador de 2 peças. Então, foi feito um trabalho de desenvolvimento desses implementos pelos incas, pelos egípcios, já fazendo com uma tração leve, com animais, e conseguindo fazer principalmente esse trabalho aí de preparo do solo. O desenvolvimento também, né, das ferramentas e equipamentos, ele foi sendo aprimorado. Então, foi feito, começando a fazer os moinhos, manivelas, pilões, socadores, o moinho manual, para fazer também esse trabalho de beneficiamento dos grãos, das raízes, para conseguir ter outros tipos também de alimentos, né? Ó, os primeiros implementos a serem feitos, os garfos, rastelos, carroças, os arados junto com a carretinha, olha só, as primeiras grades aqui, ó. Então tinha a grade, depois já tinha depois esse outro implemento que você colocava para fazer ali, fechar os buraquinhos das sementes, né? Isso com o objetivo de quê? De otimizar o processo de agricultura, porque a população ia crescendo, então tinham que ter meios de conseguir produzir cada vez mais alimentos. Bom, em paralelo a isso, foi feito um processo de domesticação das plantas. O que seria esse processo de domesticação das plantas, né? A domesticação das plantas, ela está bem associada com a formação das cidades. Então, a partir do momento que as primeiras civilizações, né, os primeiros seres ali, os Homo sapiens sapiens, começaram a cultivar o seu próprio alimento, foi dando início à formação das cidades, porque eles tinham ali um período para ficar esperando a cultura se desenvolver e até colher. As primeiras civilizações foram feitas ali próximos aos rios, buscando ter esse recurso da água, e com isso foi feito ali o trabalho de desenvolvimento, desenvolvimento de cidades, desenvolvimento de casas, a domesticação das espécies. Então, vamos mostrar para vocês como que foi, como que eram algumas culturas lá no nosso antepassado e como que as plantas que a gente tem hoje foi resultado de um trabalho feito lá atrás pelos nossos antepassados, né, feito trabalho de melhoramento genético, de seleção,
e selecionando aquelas espécies que tinham características de maior interesse, né, para alimentação. No caso do milho, o milho, para se ter uma ideia, ele não era esse milho que a gente vê hoje, né? Um milho com uma espiga bem preenchida, que resulta num rendimento bom de aminoácidos, de energia, que dá uma espiga bem preenchida. O milho dos antepassados era esse teucinto, que ele tinha várias espiguinhas pequenininhas, e com as dos maias, eles foram selecionando aquelas espigas que iam tendo cada vez mais rendimento. Então, conforme eles iam plantando essas espigas com mais grãos, com os grãos maiores, foi feito um trabalho de melhoramento ao longo de anos e anos e anos até a gente chegar na espiga de milho que a gente tem hoje, num porte mais ereto, que produziam menos espigas, mas que eram espigas de um tamanho maior, que produzia mais alimentos. Então, se a gente for ver a diferença, né, que são as espécies domesticadas para as espécies selvagens, a gente pode ter algumas principais modificações. Uma delas é a perda de dormência de sementes, ou seja, as sementes, como elas tinham mais facilidade de germinar. A dormência é um processo natural de algumas sementes para conseguir germinar em situações mais adequadas. Então, hoje, tem sementes que têm dormência, por exemplo, para ter certo grau de umidade na terra e ela conseguir germinar. Se não atinge essa umidade na terra, a semente não germina. Tem semente, por exemplo, que tem que passar pelo gastrointestinal de determinados animais, porque ela é consumida pelos animais, e aí ela passa pelo gastrointestinal, ela passa por alguns ácidos, e aí o animal faz ali as fezes e ela germina no momento que o animal faz as fezes e já tem ali umas condições mais propícias para conseguir se desenvolver. Então, há tempos atrás, as sementes elas tinham uma dormência bem mais intensa do que tem hoje. Isso foi feito ao longo de anos para conseguir ter uma maior facilidade de germinação. Então, a perda de dormência é uma modificação que foi feita durante o processo de domesticação, o aumento do tamanho de frutos e sementes, os mecanismos de dispersões ineficientes. Então, formato de dispersão também ele foi algo que teve uma modificação positiva. O hábito de crescimento mais compacto, a gente vê aqui, né, o milho, por exemplo, ele tinha um hábito de crescimento que aqui produzia muitas espigas, mas não tinham espigas de tamanho favorável. Isso aqui você não conseguia plantar também espécies uma mais perto da outra. Aqui foi selecionando plantas que tinham um porte mais ereto e que conseguia aumentar o número de plantas por determinada área. Maior uniformidade, também selecionando plantas com um padrão de qualidade mais homogêneo, né, com um grau de interesse também em cima de maior produtividade, de maior qualidade, maior resistência. Redução de substâncias tóxicas. Várias plantas têm substâncias tóxicas que são um processo natural de defesa também, né, mas ao longo do processo de domesticação isso foi sendo selecionado. E o aumento de número de sementes por inflorescência. Então vamos ver algumas espécies, né, comparação da espécie selvagem com a espécie domesticada. Ó, cerca de 7 mil anos atrás, olha como é que eram as bananas, por exemplo. As bananas tinham sementes grandes, que tinham poucas polpas, tinha pouca polpa, quase não se consumia direito ali a polpa da banana. Ao longo de anos e anos, né, principalmente ali na região da Ásia, que é o centro de origem da banana, foi sendo processo de melhoramento para a gente chegar na banana que tem hoje. Na banana que tem ali 99% polpa e tem uma semente que não dá nem para sentir direito, né? Isso foi um processo de domesticação, né? A gente tem o milho, tem a banana, a gente tem o trigo. O trigo, por exemplo, ele também tinha sementes pequenas, sementes que não tinham ali tanto amido para os trigos que a gente tem hoje. O arroz,
Olha como é que era o arroz selvagem. O arroz selvagem você tinha poucos grãos por planta e foi domesticado até chegar no arroz ali com uma produção relevante aí para conseguir realmente ser uma planta agrícola aí de ter um potencial econômico também. O girassol ele parece com milho também, antigo, né? Tinham várias inflorescências, mas inflorescências que não tinham qualidade de grão. E aí, com o processo de domesticação, a gente chega no girassol que a gente tem hoje, que dá uma inflorescência. Essa inflorescência ela tem uma quantidade de sementes relevantes. O porte também dela é um crescimento aí ereto, um porte único, e isso foi também facilitando tratos culturais como colheita. A gente colher o girassol que a gente tem hoje e o girassol que era selvagem é um processo diferente, né? Então isso foi sendo um trabalho de otimização também dos antepassados que a gente tem hoje. Bom, e tem um trabalho interessante que é entender o centro de origem de cada cultura. Então teve o trabalho aí em 2016, né, por esse cientista Corey. Ele mapeou o centro de origem das principais espécies e, e isso faz a gente entender um pouco melhor, né, de como que são os hábitos de crescimento de cada um. Então, por exemplo, a América do Norte, aqui abóbora, morango, girassol, isso tudo foi sendo difundido, né, durante esse processo da humanidade. E hoje a gente tem quase uma mistura, né, de todas as culturas em diversos locais. Então, por exemplo, no Brasil, mesmo a gente planta de tudo. A gente planta todos os tipos de grãos, frutas, raízes. O Brasil ele é um país que a gente tem tanto regiões aí com um clima mais temperado quanto um clima mais tropical. Então isso possibilita para a gente também cultivar aí diversas espécies, tanto em solos mais argilosos quanto solos mais arenosos. Mas o que vai de fato proporcionar ali um bom desenvolvimento para a planta é entender qual que é a melhor altitude para essa planta, qual que é a melhor temperatura para essa planta, qual que é o melhor tipo de solo para essa planta. Isso a gente vai entendendo no centro de origem. Então, melancia, por exemplo, melancia é uma planta que gosta de um solo mais arenoso. A melancia ela não suporta muita água durante o processo de desenvolvimento. Então, como que era o desenvolvimento da melancia no seu centro de origem? Isso faz parte do processo ali de definição de espécie. Quando a gente vai definir a espécie para o nosso plantio, é importante analisar essas condições. Com o processo de melhoramento genético, por exemplo, que a gente tem hoje, né, isso acaba que a gente conseguiu ampliar o nosso leque de opções para conseguir ter variedades que possam estar sendo plantadas em diferentes altitudes, a gente consiga ter variedades que possam ser plantadas em diferentes tipos de solo, a gente ter variedades que possam ser plantadas em alguns casos todas as épocas do ano, os antepassados, e por isso que eu quis trazer, né, essa primeira parte aqui da aula sobre realmente como que era esse formato de agricultura há milhares e milhões de anos atrás, até a gente chegar no que a gente tem hoje. Né, os nossos antepassados ainda sistemas de irrigação mais robustos, e isso fazia certas limitações. E com o desenvolvimento de ferramentas, com o desenvolvimento de sistema de irrigação, com o desenvolvimento de domesticação de espécies, hoje a gente consegue ter realmente um leque muito maior de opções para conseguir se cultivar alimentos. Um dado da FAO, interessante, né? Vamos ver como é que está aqui, galera. Vocês estão conseguindo ouvir? Bueno, legal. Quem tiver dúvida aí pode ir colocando aqui, tá? Eu vou estar olhando aqui o chat frequentemente. Bom, então esse dado da FAO ele é muito interessante, né? A gente tem aí mais de 7 mil plantas utilizadas na agricultura, sendo 120 delas importantes em escala comercial, mas somente 30 representam aí 90% do consumo mundial. Se a gente for
banana, maçã, mamão, abacate. E quando você vai, por exemplo, visita um agricultor, quase sempre você vê uma planta que você não conhecia, né? Isso é um trabalho bem legal. Assim, quando a gente faz visitas, quando a gente faz viagens, a gente vê realmente, começa a conhecer diversas plantas que a gente nem imaginava que poderiam ser consumidas. E realmente a gente tem essa diversidade muito grande, né, de plantas que podem ser utilizadas na agricultura, de plantas que podem ser consumidas, e acaba que a nossa diversidade de alimentos, ela vai sendo reduzida principalmente para espécies ali que foram muito domesticadas e que estão introduzidas na cadeia produtiva. Então, na cadeia produtiva de insumos, na cadeia produtiva de fertilizantes, na cadeia produtiva de sementes. Isso faz a gente reduzir muitas das plantas que a gente poderia estar consumindo. Isso mostra para a gente o potencial também de diversidade que a gente pode estar implementando, né, nos nossos plantios. Bom, e como que se desenvolveu a agricultura no Brasil? Se a gente for ver, quando os portugueses chegaram no Brasil, né, o Namastê, ele sempre fala isso, né? Pero Vaz de Caminha, ele enviou uma carta para Portugal dizendo, olha, aqui as pessoas se identificar a agricultura aqui nesse país, mas eles comem dessa mandioca que dá para todo lugar e vivem de frutas e plantas aqui no meio da floresta. Ou seja, era uma agricultura tão integrada com o meio ambiente que os portugueses nem sabiam que era de fato agricultura. Então, os indígenas, eles foram realmente o, os pioneiros aqui de habitação na América do Sul e que faziam uma agricultura tão integrada com a natureza que os portugueses nem conseguiram identificar que de fato era agricultura. Utilizavam muito da mandioca, a mandioca é uma planta domesticada, então não tinha como não ser plantada pelos indígenas. Era uma agricultura que fazia realmente a derrubada de florestas, faziam clareiras, fazia também em algumas regiões as queimas, e com isso fazia também o processo de rotação de cultura. Então, parecido com o que não só os indígenas, mas outros ancestrais chamam de a roça de toco, que é fazer ali o, o desmatamento, que é cortar realmente as árvores, cortar a floresta, plantar, sucessão e regeneração. Então, a agricultura no Brasil ela começa realmente com os povos indígenas, que cultivavam ali mandioca, milho, amendoim, abóbora, frutas nativas, cultivavam castanhas, faziam extrativismo, piqui, e traziam realmente muita diversidade, né? E não só fazia o cultivo dessas espécies, como também tinham ali o processo de beneficiamento. Então, por exemplo, né, os barés do Rio Negro, eles tinham diversos objetos para processar mandioca, como tipiti, peneiras, abanos, cestos, raladores, fornos, espátulas, vassouras, que eles faziam ali para beneficiar o beiju, fazendo farinhas, tapioca, tucupi, bebidas, molhos, migaus. Então a mandioca ela tinha uma utilização muito importante na agricultura, né? E aí tem uma sabedoria ancestral indígena, que tem até no livro da Coopera Floresta, que é bem interessante, né? Fala o seguinte, quando a floresta está nua, desprotegida, Mofocário, o ente solar, queima os igarapés e os fios, aproximam do chão da floresta, ele endurece e fica ardendo. Nada mais pode brotar nele, não tem mais raízes e sementes na umidade do sol. As águas fogem para muito longe. Então o vento que a seguia e nos refrescava como um abano se esconde também. Um calor escaldante paira em todos os lugares. As folhas e flores que ainda não estão no chão ressecam e encolhem. Todas as minhocas da terra morrem. O perfume da floresta queima e desaparece. Nada mais cresce. A fertilidade da floresta vai para as outras terras. Ou seja, o que quer dizer? Eles fazem essa citação de Mofocari como uma
imagem ao Sol, e que ele, se a Terra estiver nua, ele vai secar a Terra, que nada mais vai crescer. A Terra vai ficar dura, vai ficar compactada, e traz a importância realmente dessa proteção do solo. Então, os indígenas entendiam já essa importância de trazer uma agricultura realmente integrada com a natureza, para justamente saber trabalhar em associação com ela. Porque quando a terra ficava nua, ela ficava dura e nada crescia mais. Então, eles viam a importância realmente desse trabalho com a matéria orgânica, com esse trabalho com esse manejo, né, de se fazer essa roça de toco, de se fazer essa intervenção na floresta, mas também deixando a matéria orgânica como proteção. Bom, e aí com a chegada dos portugueses, né, nesse período colonial, de açúcar foi introduzida no território e foi um pilar aí da economia, né, principalmente com o início dos engenhos. Então era feito esse plantio monocultura, uma terra muito boa, né? O Brasil, pensa o Brasil no ano de 1500, né, quando não tinha ainda devastação, não tinha degradação, era floresta para todos os locais. E derrubando a floresta, você tem terra preta. Então, nesses primeiros cultivos, a cana ela se desenvolvia muito bem. Mas com a monocultura, isso realmente vai se degradando, degradando, e formando esses desertos, essas terras degradadas que a gente tem hoje. Então, esse início do século XVI, ele foi marcado aí pelas monoculturas de cana e pelo beneficiamento para principalmente a produção de açúcar, né? E aí a monocultura era a base da economia e os cultivos eles serviam apenas para subsistência. Então, aí foi o início da monocultura e dessa agricultura voltada aí realmente à economia, pela essa chegada dos portugueses. No século XVIII, começou ali a ampliação da cultura do café. Então, o café também foi trazido ali da África, dessa região ali da Mesopotâmia também, pelas navegações, etc. E começou a tomar conta também aqui de algumas áreas e tornando aí uma espécie também comercial ativa. E também começou a crescer as exportações, né? Uma bebida que tem uma apreciação muito grande e começou a tomar, porque o café ele é mais rústico que a cana-de-açúcar. Então, em algumas regiões que a cana já não produzia mais, o café ele já era introduzido. E aqui mostra, por exemplo, a gente vendo o desenvolvimento da pesquisa e o desenvolvimento de variedades mais produtivas, mais resistentes, o tanto que aumentou a produtividade em quilos por hectare das lavouras, né, de arroz, feijão, milho, soja, no período aí já indo para o século XX, de 1975 e 2017. Então, o que a gente vê assim que faz parte do café da manhã de muitos brasileiros, né, o cafezinho com leite, por exemplo, é algo que foi um dos principais motivos para a devastação de grande parte das florestas, né? Uma coisa muito voltada para a economia. O café plantado depois da cana, a cana que vinha ali no momento inicial da derrubada das florestas para produzir o açúcar, e o leite que veio da pecuária, e depois que tinha esse processo de sucessão aí com uma agricultura que já começava a realmente ser mais agressiva do que regenerativa. Bom, e com o desenvolvimento da pesquisa, um dos fatores positivos, pelo menos, foi o aumento da produtividade. Então, essa questão da domesticação de espécies teve uma aceleração muito grande em 1977, porque a gente já tem hoje, o salto de produtividade, ele cresceu aí quase chegando a 50%, né? Então, antes, que era uma produção que era de 38 milhões de toneladas, chegou a atingir aí 236 milhões de toneladas, né? Então cresceu aí mais de 6 vezes essa produção. Enquanto a área ela somente dobrou, né? Bom, e teve um ponto que acabou marcando também a agricultura,
que foi a questão da Revolução Verde. A Revolução Verde, ela foi um período pós-Segunda Guerra, onde as potências, os países que estavam em guerra, as grandes potências, eles estavam com uma indústria bélica falida. Então, tinham tratores não, tinham tanques de guerra, tinham armamentos químicos, tinham todos os insumos voltados para a guerra, não tinham o que fazer. E aí estava uma indústria quebrada. O que aconteceu? Todos esses armamentos, todos esses insumos, esses instrumentos foram adaptados para a agricultura. Então, os tanques de guerra, eles foram modificados para virarem tratores, para mecanizar o sistema agrícola. Muitos dos insumos químicos foram sendo utilizados como agrotóxicos, pesticidas e fertilizantes. E foi um período marcado aí por uma agricultura intensiva. Então, teve sim seus impactos, né, de ser uma devastação grande, o desmatamento, compactação do solo, porque grandes máquinas elas compactam muito o solo, então podem aumentar a produtividade, mas você perde ao longo do tempo, porque o seu solo ele vai começar a produzir menos, com determinado nível de degradação. Foi um período marcado pela mecanização agrícola e monocultura. Teve um desenvolvimento grande da pesquisa no setor agrícola, então grandes investimentos foram realizados aí, destinados à pesquisa. É um sistema realmente que teve ali um olhar muito grande para o melhoramento genético, e aí a gente vê o início também dos transgênicos, dos híbridos e de plantas que buscavam aí interesses de serem mais resistentes, de serem mais produtivas e que possam, que o Ernest, aquilo que a gente vê, que o Ernest ele trabalhou muito tempo, né, num processo de melhoramento genético, mas que era um melhoramento genético que fazia com o objetivo de ter plantas cada vez mais resistentes a condições mais precárias. Então, não era um pensamento muito inteligente. Por quê? Porque a gente devastava o solo com a prática agrícola intensiva, e aí o objetivo do melhoramento era desenvolver plantas que fossem adaptadas a condições cada vez mais extremas. Então, isso foi algo que fez com que o Ernst largasse esse setor de melhoramento genético e viesse desenvolver técnicas que, ao invés de querer melhorar as plantas às condições cada vez mais extremas, a gente proporcionava o ambiente cada vez mais propício a poder oferecer às plantas as condições necessárias. Então, o que que a planta necessita? Ela necessita de umidade, ela necessita de água. O solo, através de um processo de mecanização intensiva, ele vai ficando cada vez mais compactado. Então, o processo de retenção de água, ele vai se perdendo cada vez mais. E aí, um dos objetivos do melhoramento genético é ter plantas cada vez mais rústicas a estresse hídrico. Então, isso foi a Revolução Verde, na verdade, ela trouxe impactos muito fortes para a vegetação, principalmente, e, consequentemente, também para os seres humanos, né? Porque a gente comia alimentos que eram alimentos fracos, pobres, que tinham ali insumos químicos, tanto agrotóxicos quanto fertilizantes, mas que realmente não nutriam. E isso gerou também, com a mecanização, uma questão do desemprego e êxodo rural. Ou seja, as pessoas elas acabaram largando o campo porque não tinham mais emprego. E isso acabou gerando também uma migração grande para as cidades. Então, esse processo realmente, esse período pós-Segunda Guerra, né, ele foi um período onde muitas pessoas veem como um aumento da fronteira agrícola, mas que isso trouxe consequências muito grandes ao que a gente tem hoje. Então, aqui no livro do Felipe Passini, por exemplo, a gente tem alguns dos impactos causados aí por essas práticas agrícolas. Por exemplo, o arado.
uso de fertilizantes químicos, uso de inseticidas, fungicidas e herbicidas, irrigação, bioengenharia e fogo, né? O que que isso trouxe de impacto? Diminuição de diversidade de plantas e animais, erosão do solo, poluição, aumento dos gases de efeito estufa, uso irracional de recursos hídricos, saúde do trabalhador rural, né, aumento de doenças cancerígenas, contaminação de lençóis freáticos, contaminação de rios, consumo de recursos não renováveis, impactos no mercado, erosão genética, valor nutricional dos alimentos. Então, acaba que essa Revolução Verde, de verde, na verdade, não teve nada, porque ela foi mais uma devastação do que, de fato, uma Revolução Verde. E aí, o que acontece? Se a gente fosse ver aqui nesse gráfico da direita, o consumo de água, por exemplo, aqui na agricultura, em 1900 a 2025, em comparação, aumentou muito. E essa água na agricultura foi o que mais aumentou, porque tudo bem, a área produtiva ela aumentou bastante também, mas a necessidade das plantas de, de água, elas foram cada vez ficando mais altas. E o solo, ele não tinha capacidade de reter essa água. O solo ele estava compactado, o solo não infiltrava. O solo ele estava descoberto, então a água ela perdia muito por evaporação e também por evapotranspiração. Enquanto isso, no uso industrial, no uso municipal e nos reservatórios, não aumentou o quanto aumentou na agricultura. Então, esse foi um dos impactos feitos aí também por essa expansão agrícola que teve impactos também na questão dos recursos hídricos. Bom, em resposta a isso, a gente vê o desenvolvimento também da agroecologia, que é um resgate a essa prática ancestral que a gente via dos nossos antepassados, que a gente via das antigas civilizações, de realmente trabalhar com diversidade e não a monocultura, de trabalhar com uma valorização do solo ao invés ali do uso intensivo. Aqui uma foto, né, de um dos nossos parceiros, da Chácara Rica Floresta, aqui em Brasília, um plantio bem diversificado, e que a gente trabalha na agroecologia com alguns pilares, né? Essa é uma definição da Ana Primavera, que é uma grande pesquisadora, e a Ana Primavera, ela tem de pegar, trocar os fatores da agricultura convencional e trazer para o orgânico e achar que vai nos orgânicos e ter bons resultados. A agroecologia não é uma troca de fatores da agricultura convencional. A agroecologia a gente tem que ter os fatores de forma conjunta. Então, por exemplo, a gente utilizar ali um adubo orgânico, mas não trabalhar a cobertura de solo, não trabalhar a diversidade, não trabalhar a presença dos micro-organismos, entender a importância que é a gente ter um solo saudável, não adianta somente trabalhar com insumos orgânicos intensivo, né, da cana, do café, dos pastos, com um foco muito comercial e acabar esquecendo a importância da gente trabalhar realmente essa conservação. Então, a agroecologia ela é um estudo adaptadas ao ambiente. Então, cada região vai ter as condições propícias para determinada cultura se desenvolver. E quando a gente trabalha com agroecologia, o importante é a gente trabalhar com essas culturas mais adaptadas, porque aí a gente vai ter menor necessidade de insumos externos. E a Ana Primavera, ela traz um conceito bem legal, que ela fala uma planta sadia, que vive em um solo agregado, estruturado, um solo vivo, não precisa de defensivos para o seu desenvolvimento, que traz também a parte da teoria da trofobiose. Essa aqui é uma imagem que é de um plantio, um curso que a gente fez aqui em Brasília, onde a gente realmente trabalha a diversidade, a gente trabalha a cobertura do solo, a gente trabalha esse consórcio aqui com as culturas de forração, aqui no caso capim-mombás, para trazer principalmente essa questão do solo vivo. Bom, e quais são os 6 pilares da agricultura natural de acordo com a Ana Primavera?
primeiro, agregar o solo, e agregar o solo é um processo biológico, não é um processo físico. A gente não faz agregação de solo passando tratores, passando arado. A agregação é um processo feito pelos micro-organismos. Proteger o solo, proteger o solo com cobertura vegetal, pode ser vivo ou pode ser morta. A proteção do solo, ela vai influenciar na agregação do solo. A agregação do solo, ela trabalha a questão do aumento da capacidade do solo de retenção de água, aumentar a biodiversidade, proporcionar boas condições para o desenvolvimento radicular. Isso é muito importante, né? A gente ter um solo que a planta vai conseguir se desenvolver, as suas raízes, porque as raízes é onde a planta vai pegar, vai conseguir absorver água e absorver nutrientes. Então, não adianta, muitas vezes a gente tem um solo muito rico em nutrientes, se essa planta não vai conseguir encontrar eles, se a planta não vai conseguir atingir esses nutrientes. E é o que acontece em alguns casos quando a gente não trabalha essa agregação. A planta ela vai se restringir a um volume de solo pequeno e com isso ela vai ficar muito suscetível à falta de água, ela não vai conseguir buscar água em camadas mais profundas e vai ter que estar o tempo inteiro colocando adubo porque ela não vai conseguir acessar também adubo em uma camada mais profunda de solo. Quando a gente trabalha, quando a gente proporciona boas condições para o desenvolvimento radicular, a gente está possibilitando a planta de conseguir ocupar, né, camadas mais profundas e conseguir encontrar alimento e água, né, para conseguir se desenvolver. Então, a gente proporcionar isso e desenvolver raiz, a gente não consegue fazer ela absorver nutriente. Manter a saúde vegetal pela alimentação equilibrada, que é a teoria da trofobiose. Então, a gente tem que ter um equilíbrio no solo para a planta, primeiro, conseguir absorver os nutrientes e ela conseguir absorver os nutrientes de maneira certa. Por quê? Porque se a planta ela tem um desequilíbrio nutricional, ela pode acabar fazendo o metabolismo dela de uma forma que vai acabar atraindo insetos por ter aminoácidos em desequilíbrio. Então, algumas vezes, se você adubar, por exemplo, com muito nitrogênio, você vai fazer a planta ela se tornar mais atrativa para o ataque de pragas e doenças, porque ela vai ter ali substâncias que vão atrair, vão liberar determinados fenóis, com substâncias que vão atrair determinadas pragas. E a teoria da trofobiose, ela trabalha um pouco isso. Ela trabalha a questão, se a gente tiver uma planta saudável, essa planta ela vai ter a capacidade de conseguir se proteger naturalmente contra pragas e doenças, porque ela vai ter os mecanismos de defesa necessários para conseguir evitar esse tipo de ataque. E proteger os cultivos e pastos contra o vento. Isso é um ponto bem importante que a Ana Primavera ela sempre reforça, que é a importância dos quebra-ventos. Por quê? O vento ele pode levar até 750 milímetros de água por ano. Ou seja, se eu tenho uma área que ela tem precipitação anual de 1.000 milímetros por ano, se eu não conseguir conter esse vento, ele pode levar quase 3/4 dessa água. Então, o vento, ele não é um ponto positivo na agricultura. O vento, a gente não pode deixar o vento vir e bater direto nas nossas plantas. A questão do quebra-vento, ela é muito importante para proteger o cultivo. Ela é importante tanto para conseguir manter mais umidade no local, e também, em alguns casos, quanto evitar problemas, por exemplo, em questões fisiológicas. A folha da bananeira, por exemplo, se você tem uma área que venta muito, essa folha ela fica toda cortada. Isso vai fazer o quê? Vai diminuir a área fotossintética da bananeira, ou seja, ela vai absorver menos energia pela fotossíntese, e ela também vai abrir espaço para pragas e doenças. A bananeira é uma planta que realmente ela não pode ter incidência muito grande de ventos.
Isso para diversas outras, né? Verduras, frutas, raízes, né? Tanto que uma das questões que a gente trabalha um desenho agroecológico é a questão dos quebra-ventos, né? Bom, aqui é uma foto da uma vista aérea da fazenda do Ernest, lá na Bahia, onde ele fez um trabalho aí desde a década de 70, trabalhando com uma área que era chamada Refugiado da Terra Seca. Então ele comprou uma área bem degradada e com o trabalho da agrofloresta, plantando espécies adaptadas às condições, ele recuperou aí 450 hectares e conseguiu fazer aí, ele regenerou 450 hectares e recuperou 14 nascentes. E hoje a fazenda dele é chamada de Fazenda Olhos da Água e tem uma produção de cacau aí nas redondezas da casa dele, que é um dos cacaus também que são exportados para a Suíça, tem um valor de mercado muito interessante, né? Então aqui a gente vê, né, um trabalho realizado ao longo de anos e anos com uma agricultura realmente em harmonia com a natureza e que a gente vê aqui é uma floresta produtiva. Aqui tem açaí, tem cacau, tem citros, tem banana, é, tem castanhas, tem diversas espécies que realmente garantem uma segurança alimentar. E ele foi chamado também de Mago das Chuvas, porque ele conseguiu realmente aumentar a incidência das chuvas na região. Ele fala que a partir de uma área de mais ou menos 300 hectares, você já consegue ter impactos aí no índice pluviométrico da região. Aqui uma outra imagem aérea, né, tirada aí do trabalho do Felipe Passini. Aqui uma área onde o Ernst ele dá consultoria em Martinique, com a produção de banana. Alguns exemplos, né, eu estou trazendo aqui para vocês entenderem, né, sobre como que a gente pode trabalhar os sistemas agrícolas com a presença também de tratores, mas sem ser essas máquinas muito grandes, tratores que vão estar aqui ajudando aos tratos culturais. Aqui no caso é um trator que tem uma roçadeira aqui para as entrelinhas, e aí essa roçadeira ela já tem um implemento que joga esse capim cortado para as linhas de árvore. Então o problema não são os maquinários, o problema realmente é a gente saber como que a gente vai utilizar esses maquinários, entendendo principalmente que o solo tem que ser um instrumento que vai proporcionar, vai ser um dos fatores que vai proporcionar a gente ter boas colheitas. Não somente os adubos, não somente a água, mas a gente ter o solo como realmente uma peça-chave para a gente conseguir ter as plantas saudáveis, né? E aqui é uma das propriedades que produz banana em larga escala para atender aí Estados Unidos, essa região aqui da América Central, né? Isso aqui é Martinica. E aqui é a utilização do capim como produção de matéria orgânica, alimentando aqui esses micro-organismos do solo e protegendo o solo aqui, né, do impacto do sol, melhorando a retenção de água. E foi um trabalho bem interessante, porque eles aplicavam herbicida aqui nessas entrelinhas. Ou seja, eles matavam o mato achando que o mato era ruim. E com o tempo, eles viram que esse trabalho de plantar o capim nas entrelinhas, ele favorecia o desenvolvimento das bananas, porque além da cobertura de solo, trabalhava os processos aqui de liberação, onde o capim, quando ele ia rebrotar, ele alimentava ali essas plantas com os hormônios de crescimento, com a comunicação via as raízes pelas micorrizas, né, que são fungos. Bom, aqui a gente tem também o exemplo de alguns outros sistemas agroecológicos. Aqui na esquerda tem uma foto de um sistema agroflorestal com foco em mamão, que a gente trabalhou junto com esse produtor aqui em Brasília. Foi uma das áreas que eu fiz o desenho. Um sistema onde a placenta, a gente ia trabalhar, placenta que a gente diz é esse primeiro ano do sistema. Então, primeiro ano a gente tem aqui o que? Banana, desenvolvendo, né? Não começa a foco, né? Mas o mamão ele já começa a produzir 9 meses. Então a gente viu o espaçamento ideal e nas entrelinhas do mamão a gente fez o plantio de capim para justamente proteger esse solo
não deixar ele aqui exposto, né? Teve um trabalho bem legal aqui, porque uma das questões que acabava dando muita mão de obra para esse agricultor era ter que ficar roçando capim no sítio para fazer essa cobertura de solo. Então era um desgaste muito grande ter que fazer esse trabalho para proporcionar aqui um solo coberto. Então a gente começou a plantar os capins nas entrelinhas, né, visto essas referências do Ernest, na Fazenda Ouro Fino, para trazer o solo sempre coberto. E aqui na direita é um outro sistema agroflorestal com foco em framboesa, também no sítio Florestil aqui em Brasília. E aqui no caso, uma área menor, que a gente fez um teste aqui com algumas variedades de framboesa em clima quente, né? Framboesa não é somente em clima frio. E fizemos consórcio com salsa. Então aqui a gente já colocou aqui umas hortaliças para entender justamente quais que eram as culturas que poderiam ser consorciadas com a framboesa sem prejudicar o desenvolvimento dela. Porque a framboesa, ela começa a produzir com 3 meses. E ela pode ficar aí de 10 a 15 anos no sistema. Tem algumas culturas, por exemplo, tomate, ele pode ser uma planta que vai acabar atraindo determinadas doenças e pragas que podem acabar atrapalhando a framboesa. Então, no início, a gente tinha pensado em colocar o tomate para aproveitar a estrutura, e aí a gente teve, fazendo esse estudo, a gente viu que não eram espécies muito compatíveis, né? Então, aqui foi um trabalho de entender também quais seriam as culturas que a gente poderia estar plantando com a framboesa sem atrapalhar o desenvolvimento dela. E a salsa deu muito bem, porque a salsa ela é uma espécie que tolera um certo tipo de sombreamento e também é uma espécie que tem um valor comercial, né, de você poder colocar nas cestas, levar para feira, etc. Bom, aqui nesse sistema ele também tem outras culturas, como a banana, tem citros, tem graviola, tem abacate, tem manga, sistema diverso, mas cada módulo ele tem os seus focos. Então, nessa propriedade a gente tinha uns módulos com foco em mamão e outros módulos com foco em framboesa. Bom, aqui é uma foto do meu sítio, que fica em Cavalcante, com um sistema já plantado numa região de morro, onde tem muita pedra, e aqui a cultura foco é o abacaxi. Então, eu fiz um trabalho aqui durante muito tempo, onde nos primeiros anos eu achava que o capim ele era algo que ia atrapalhar o desenvolvimento da cultura. E realmente, se o capim ele tiver no pé do abacaxi, pode ser que ele atrapalhe, porque vai chegar um momento que eu vou querer roçar o capim e aí o abacaxi vai estar do lado dele, e não vou conseguir roçar. Então, o capim no pé do abacaxi, ele realmente dá mais trabalho, mas na entrelinha, ele é ótimo. Então, o que que eu fiz aqui? No início, quando eu plantei, eu acabei capinando tudo, tirando os capim, depois eu plantei esse capim de volta. Aqui dá para ver que já tem árvores maiores, já que tem baru, aqui tem manga, tem caju, que foi plantio, mantendo o capim andropólogo, esse capim nativo, justamente para manter esse solo coberto e proporcionar uma melhor condição aqui para esse abacaxi. Então, aqui já é uma área que o foco realmente é abacaxi, eu não trabalhei com hortaliças aqui. Na, na época da chuva eu faço sempre uma roça de milho, de feijão, mandioca aqui nessa área, mas é uma área que já está ficando também mais desenvolvida e que futuramente vai ser aí uma área com produção de castanhas, como baru, como caju, de frutas como manga, como abacate, como caju, por exemplo, que dá castanha e também dá o fruto, né? É, coloquei banana também recentemente. Aqui tem um açafrão que já desenvolve também em, em uma área mais sombreada. E para mostrar que também, né, mesmo em solos montanhosos, com pedras, a gente consegue também desenvolver um sistema agroecológico. Uma das estratégias que eu utilizei, por exemplo, no meu sítio foi a de muvuca de sementes. Como que funciona a muvuca de sementes? Muvuca de sementes
É uma mistura que você faz com diferentes espécies. Eu coloquei bastante diversidade. Então, coloquei copaíba, coloquei o amendoim bravo, coloquei a aroeira pimenteira, coloquei aqui a semente de sucupira, semente de tamarindo, semente de sapucaia, moringa, o caju, o baru, xixá, cagaita, graviola, gerivá, amburana, guapuruvu, o guarandi, jacarandá, é, a mutamba, o jatobá, pimenta de bacaco, angico, nossa, foi muita espécie, né? Mamão, fedegoso. Então, como são várias espécies, uma das estratégias é fazer a junção delas, ao tamarindo aqui também, né? Juntar todas elas, misturar com um pouco de terra e aí colocando, né, nas linhas aqui de árvores. Então, nessas áreas eu fui plantando essas muvucas aqui na linha do abacaxi. E aí, o abacaxi, ele é a espécie que vai criar essas árvores aqui também no início do sistema, junto com outras, como feijão de porco, feijão guandu, mamona, nessas outras culturas também que são importantes nesse processo inicial. Mas isso é uma forma, né, uma estratégia muito interessante de conseguir fazer esse trabalho aí de regeneração do solo. Bom, galera, vamos dar uma olhada aqui nos comentários, trazendo um pouco aí, né, de um contexto, né, fazendo uma viagem no tempo aí sobre toda a história da agricultura, para o desenvolvimento dos maquinários, desenvolvimento das, dos insumos, melhoramento genético, domesticação das espécies, para chegar no que a gente tem hoje e ver que a gente está realmente também voltando a trazer um sistema mais biodiverso, porque a monocultura, ela não traz o resultado esperado, né? Ela traz um resultado talvez imediato, mas ao longo do tempo a gente vê que não é eficiente. Bom, deixa eu ver aqui, ó, um pouco dos comentários. Ó, a galera falando, nosso país é abençoado, né, do norte a sul. Ó, o Nelson falando, né, a partir do domínio da agricultura, que o homem deixou de ser nômade. Olha, estou em Roraima assistindo a live. Que legal, galera. Bom, para quem não conseguiu assistir tudo, essa aula vai ficar gravada. O PDF da aula a gente vai enviar no último dia, tá? Para quem conseguir participar com a gente aí nos 3 dias. E amanhã a gente vai falar sobre a vida no solo. Então vamos trazer aí questões relacionadas à importância dos nutrientes, a micro-organismos do solo. Vamos falar sobre também os princípios agroflorestais. Então, você que quer acompanhar com a gente essa jornada, coloca já aí o calendário, o lembrete, para estar com a gente amanhã às 19 horas aqui no YouTube. Vamos estar fazendo a transmissão aqui também ao vivo.